Fala, Jennifer, como é que você tá, querida? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo beleza. Você viu a Perolinha aí? Você tava na Vi? live já? Ai, lindinha, né? Oh, meu Deus do céu, abençoada. Eu tava, pô, papai, eu quero entrar na reunião com você. Eu falei, filha, vamos fazer a live agora. Eu quero participar. Enfim, participou. Ai, que delícia. E hoje, assim, eu sendo mãe recente, acho que esse é o nosso legado, né? Antigamente, a gente brinca até no escritório, o contador era a última opção, mas nós estamos mudando essa jornada, né? Que a contabilidade não é mais a última opção de profissão. É verdade, é verdade. Os filhos são a nossa verdadeira riqueza. Você tem quantos filhos, Jennifer? Eu tenho um único e acabou. É ele? Calma, você tá no início da jornada ainda, tem tempo. Ele tem quanto de idade? Ele tá com 1 ano e 5 meses, Ah, então tá recente. Ainda eu falo que ainda não superei o baque das noites sem dormir, então ainda tô no primeiro. muito bom. Mas esse período ele é bem pesado, né? Especialmente aí que tem amamentação, tem todo o cuidado. Realmente as É mulheres intenso, têm uma dedicação incrível, né? é E bem. ainda por cima empreende, né? Pô, empreende na contabilidade, ajuda É, clientes. a gente brinca que quem tem, geralmente, né, que brinca o próprio negócio, seja autônomo ou com ou sem funcionários, independente, ele tem que ter esse gasto de energia independente de maternidade ou de qualquer outra situação, né, que acaba acontecendo aí no caminho do empreendedor. Então, são situações que, ok, eu estou empreendendo, é uma escolha, né, com bônus e ônus. Então, eu também, né, voltei a pós-maternidade com 1 mês e meio. Então, eu não consegui. Eu vejo que são duas situações. Não consegui me deslocar, né, para ficar 100% com a criança, mas, ao mesmo tempo, a contabilidade era uma fuga do meu conforto, porque é algo que eu amo fazer. Então, essa fuga foi um processo de cura, né? No falecimento do meu pai, o escritório foi um processo de cura. Na maternidade recente, o escritório foi um processo de cura. Então, sempre existe toda essa jornada que é desafiante, mas é muito gostosa também quando você encontra algo que você ama fazer. É isso aí. Eu quero até aproveitar, Jennifer, e pedir para você contar a tua jornada, né? Como é que você começou na contabilidade? A gente já está junto há um tempo e ver o teu crescimento é algo que é inspirador. Eu queria que você contasse para a turma como foi começar a empreender na contabilidade, de onde veio essa ideia. Conta para gente. Então, hoje, assim, eu estou com a JCJ Contabilidade há 7 anos, né? Como um empreendedorismo solo, vamos dizer assim. Antes eu empreendia mais empregada numa empresa, né? Então, acho que todos nós temos esse espírito empreendedor, que é quando nós entramos trabalhar em um lugar e nós nos sentimos pertencentes a resolver aquele problema, né? Todo dia tem um problema novo. Então, eu brinco que se não houver problemas, nós não temos trabalho. Então, independente de ser JCJ ou não, eu venho de uma multinacional, de uma Big Four, então lá eu tive grandes experiências, foi um trajeto, uma trajetória muito bonita e com né, um embasamento técnico muito importante para a jornada que eu trilho hoje, né? Então, sempre tive essa inquietude de não fazer nada igual. Então, eu brinco que a minha família é a Liga da Justiça, né? A gente tudo pergunta o porquê, se é certo, se é errado, enfim. Então, isso vem já da minha família de o porquê eu estou fazendo isso, isso vai se perdurar a longo prazo, qual impacto tem nas pessoas ao meu redor. Então, isso já vem muito de família, de uma história bem longa já, de uma trajetória que você já conhece um pouco mais, de realmente querer mudar e transformar a minha realidade em volta, né? Seja minha como pessoa, como família e quanto sociedade. Então, eu venho de uma trajetória técnica de multinacional, então isso era muito bom, é um mundo paralelo, eu brinco que tudo funciona e você ter orçamento para tudo é muito bom. E quando eu decidi empreender na JCJ, um dos motivos foi também que nós lidávamos com grandes empresas, Renault, Nissan, eu fazia contabilidade da Lego, da Becaspe, que é a WhatsApp, né? Por trás do grupo. Então, realmente é algo muito bonito, muito correto, detalhista. Só que quando eu comecei a empreender, eu entendi que o mundo, né, da contabilidade e do Brasil existia muito mais pequenas empresas e pequenos empresários que eles precisavam de assistência. E quando eu olhava as contabilidades em volta, é um dos nossos logos. Parecia que ninguém se importava. Porque o cara está começando, ele não fatura lá seus milhões por mês, e ninguém briga para estar com ele ou para ajudar aquele pequeno empreendedor. Então, dos nossos propósitos maior, que é o slogan JCJ, uma contabilidade que se importa. Então, é realmente se importar
com o outro, né? Se importar se ele está indo bem, se ele está indo ruim. Então, a gente vem transformando o modelo de negócio, fomentando muito esse propósito de cultura, que foi o motivo lá atrás de eu empreender, de tentar fazer diferente. O que eu via que no mercado parecia que ninguém se importava só porque o cara não tinha capacidade de pagamento, né, naquele momento. Então, acreditar na humanidade, acreditar que aquele pequeno empreendedor ele vai crescer e que se nós ajudarmos, ele vai crescer de maneira sustentável e estruturada. Então, hoje, um pouquinho do nosso propósito como empresa é o se importar, né, com o outro. Que legal, Jennifer. E ver você que trabalhou com grandes empresas que têm suas boas práticas de governança e tem toda a gestão, você sair desse universo e ir para o universo de pequenas empresas, né, que muitas vezes não tem acesso a essas informações. Você fala, às vezes, orçamento com um empresário, ele acha que orçamento é uma cotação. Cadê o seu orçamento? Acho que é a proposta que ele manda para algum cliente de um serviço. Ele não entende que o orçamento é uma peça orçamentária, uma ferramenta de gestão estratégica que é indispensável, né, para você ter previsibilidade de quais são os próximos passos, para onde eu vou, quais são as escolhas que eu faço. E o pequeno empresário não tem acesso a essa informação, ninguém nunca ensinou isso para ele. E eu acredito que o contador, a contadora são os educadores do empresário. O verdadeiro professor do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, é o contador. E você assumiu esse desafio para si, né, de sair de grandes empresas e passando a ajudar pequenos negócios. Por um lado, vem às vezes o desespero, caramba, essas empresas são muito organizadas, elas não têm informação. E até um certo desânimo para alguns, né? Poxa, isso não funciona, para outros é justamente oportunidade. É justamente por essas empresas não terem essa organização que elas precisam tanto de um contador, de uma contabilidade mais consultiva, que ajuda na gestão. Então é muito bom ver você tendo essa visão de negócio, essa coragem de empreender e democratizando essa boa gestão para os pequenos negócios. Isso é muito bacana. Entender a fase de maturidade de cada empresa, né? Então, quando eu comecei lá, eu sou muito intensa em se for para fazer, eu vou fazer hoje. E aí eu saio fazendo igual um trator. E aí eu saí fazendo, né? Então, vou sair com a parte debaixo do braço e fui em todos os comércios, me apresentando como contabilidade e tudo mais, e colocando, né, para realmente rodar. Só que posteriormente isso, quando vai passando, né, acho que em todos os negócios, o empreendedor ele tem algo que ele faz bem, por exemplo, eu sei fazer bem um café. Então eu faço bem um café. Só que o empreendedorismo ele é além do fazer um café, né? Então a administração eu vejo que ela é muito imatura ainda no empreendedorismo brasileiro. O que é administração de fato, o que é um orçamento. Por exemplo, tem um cliente nosso aqui que ele disponibilizou uma máquina de café super top. Então, tem marca, tem chocolate, cappuccino, tem um monte de coisa. Então, até nos pequenos detalhes, ou seja, é algo muito legal, muito bom. E aí eu comecei a brincar. Falei, então, tem que ter um orçamento. Quantos cafés, por exemplo, o mocatino lá, né? Chocolate, leite, café, açúcar. São 4 ingredientes, né? Então, tem que ter um orçamento para isso, né? Então, até do pequeno detalhe do empreendedorismo, ele tem que saber que ali vai escoar dinheiro, né? Mas ele tem que ter noção. Eu posso deixar escoar, mas quanto? Eu tenho que ter um limite para cima e para baixo. Então, essas pequenas administrações, até o cafezinho que a gente brinca, que se você não olhar, é dinheiro que você joga no ralo, como empresa, e você não vê. E um dos grandes, né, você tem muito conhecimento sobre isso, que sai dinheiro, o cliente não vê, é o dinheiro do imposto, né? Então, isso é uma briga. Hoje nós fizemos a auditoria de um novo cliente e ele paga 70 mil reais de Simples Nacional. Aí eu falei, tá, mas por que você não está no lucro real pagando 70 mil por mês no Simples, né? Faturando quase 500 mil. Ele não sabe, porque daí, de novo, não se importa. Ou seja, ninguém está olhando. Ninguém sequer falou para ele que existem possibilidades. Então, é dinheiro que a gente fala que está na mesa, que você deixa jogar, porque ninguém se importou. Então, eu acho que dentro do empreendedorismo, a nossa função existem caminhos. Você quer correr riscos, você quer ser totalmente conservador ou totalmente arrojado. A nossa obrigação é dar opções dentro do que nós temos conhecimento como formação técnica, né? E passar isso de uma maneira muito simples, né? Falando, olha, até o cafezinho você pode economizar ou esbanjar. Mas se você tem noção disso, você consegue saber para onde você vai, se eu vou esbanjar ou economizar. Então, acho que essa é a nossa grande função. E dentro da minha jornada, quando eu comecei fazendo, eu falava para os clientes bem assim, para os funcionários. Olha, pessoal, primeiro você ajuda o Pedro, independente do que vai acontecer. Quer um contrato de aluguel? Ajuda, não sei o que, ajuda. Depois eu vejo se dá lucro ou prejuízo. Acho que é o coração de todo empreendedor. Aí,
com o passar do tempo, eu verifiquei que, assim, a gente precisa ajudar quem quer ser ajudado. Então, a gente queria dar muito, e às vezes o cliente falava assim, não, eu não quero, porque eu quero mudança, mas eu não quero mover os pés. E aí eu fui apanhando uns 3 anos, eu apanhei durante isso, porque eu queria ajudar, ou seja, só eu servia, mas eu não recebia a troca. E aí as coisas não andavam, me frustrava, porque falava, cara, eu sei que isso pode acontecer, isso vai funcionar. Só que do outro lado, ele também tem que mover, né, questão de precificação, toda a parte de gestão comercial e tudo mais. E aí eu tive que ter um corte nisso, com muita dor, e falar assim, gente, nós vamos oferecer 2 ajudas. A partir da terceira, a gente se retira. Então, acho que isso também dentro do empreendedorismo eu posso servir o meu cliente, né? Nós estamos aqui para servi-lo, mas ele também precisa querer ser servido, porque senão né, murro em ponta de faca. E isso acho que em qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Então, a questão do cliente vem em primeiro lugar, nem sempre, né? Desde que ele queira estar em primeiro lugar. Acho que essa é a grande questão e chave que até, né, o senhor Pedro me fez uma virada de chave mental do ano passado para cá, justamente nessa transição, que eu posso servir, eu posso ajudar quem quer ser ajudado, mas que eles sejam, né, tenham um equity aí do dar e receber. Olha só que lição, gente. Fica presente para isso. Eu vou ressaltar isso que você disse, Jennifer, porque é uma das grandes lições de vida que eu absorvi nos últimos anos e que é totalmente compatível com o negócio contábil e tem conexão direta com o que você falou, né, do estágio de maturidade da empresa. A gente precisa ajudar quem quer ser ajudado. Se aquela empresa não está pronta para ser ajudada, você não deveria gastar energia com ela. Gaste energia com as empresas que estão prontas para serem ajudadas, que querem ser ajudadas de verdade. Porque para o milagre acontecer, o outro lado tem que fazer parte dele. Se o outro lado não faz a parte dele, não vai acontecer, não vai dar resultado. Exato. Então, ter essa maturidade, identificar essa maturidade do cliente, assim como você identificar e constituir a sua própria maturidade, de entender que é assim que deve ser. Eu vejo muitos contadores, Jennifer, que se apegam no dever ser. Caramba, isso deveria ser assim, deveria ser assim. E evitam de crescer. Ah, não quero atender esse cliente porque ele está enrolado. Cara, você não controla o que o cliente faz. Você direciona ele. É o que a Jennifer fez, olha. E muito legal esse exemplo do café, né, da máquina de café, porque traz uma consciência de gestão. Entenda que isso aqui é um gasto que você está incorrendo, você tem que ter um limite máximo, mínimo para isso, você tem que pensar dessa maneira. Isso é uma educação, você está direcionando esse empreendedor a pensar sobre algo que talvez ele não estava dando importância. E você ter essa clareza de que você tem que ajudar quem quer ser ajudado. E é muito bacana, fica muito claro para mim, Jennifer, o slogan da tua empresa, né? De se importar, né? Que você tem essa visão que se importa com o cliente. E acho que é muito do que o contador precisa fazer, se importar com o empreendedor, ser o braço direito desse empreendedor, ajudar ele a chegar nos seus objetivos. Isso é muito bom. E até quero te perguntar, Jennifer, como foi nesse início de jornada? Né? Você está empreendendo então há 7 anos. Quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou a empreender? Você consegue me ver, me ouvir? Deu uma travada aqui para mim. Deixa eu ver se a galera está online comigo. Turma, vocês conseguem me ver e me ouvir? A Jennifer deu uma travada. Se você puder responder aqui no chat, por gentileza. Ou será que fui eu que travei? Deixa eu colocar aqui. Está me vendo? Não estou vendo, Jennifer. Você está me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Grande Luísio, travou para ela. Acho que Jennifer deve ter travado para você. Sai da live, vou te desconectar aqui da live e você conecta de novo. Removi você. Prontinho, Jennifer removida. E depois você volta aí, por gentileza, Jennifer. Muito bom. Galera, vamos aproveitar enquanto ela saiu para reforçar esse ponto. Você, como contador, você precisa ser esse mentor que ajuda o empresário a crescer. Identificar as alavancas de crescimento. Quais são os pontos que, se você mover, você vai fazer esse cliente sair do patamar que ele está e ir para o próximo patamar. Isso depende da sua habilidade, de você entender esse cliente, e depende também do comprometimento desse cliente de fazer o que tem que ser feito. Às vezes, essa mudança vai ser, por exemplo, como a Jennifer trouxe, um empresário que ele acha que o Simples Nacional é o regime tributário mais barato, e você educa ele de que não, existem outras opções. Se de repente ele estivesse optando pelo regime do lucro real, se tivesse uma mudança, uma estruturação da operação dele, ele poderia estar pagando menos impostos e com mais segurança. Então, é você ter essa proatividade como um contador consultivo, como uma contadora consultiva, de entender o que o cliente vive e ajudar ele. A gente faz um paralelo
do contador como o médico das empresas, né? O que o médico faz quando você está diante de um paciente? Você faz o seguinte processo. Primeiro você faz uma anamnese, você entende o que está acontecendo com o paciente. O paciente fala para o médico, olha, eu estou sentindo dor de barriga, eu estou sentindo esse sintoma, está me dando febre. Então você ouve esse paciente, identifica os relatos dele, o que ele está trazendo de problema, o que está incomodando ele. Depois o médico, ele pede exames. Ele usa da tecnologia para poder entender o que está se passando. Será que essa dor de barriga ela é fruto do quê? Será que vamos fazer uma ultrassom para ver se tem alguma coisa errada aí no seu exame? Vamos fazer aí um exame diferente para poder ver se está tudo certo? Enfim, ele usa da tecnologia. Uma vez feito essa tecnologia, você chega num diagnóstico. O que é o diagnóstico? É quando o médico, olhando para o resultado do que a tecnologia trouxe e olhando para a anamnese que ele fez do paciente, ele diz, olha, você está sofrendo dessa doença. Então, você está sofrendo dor de barriga, mas, na verdade, você está aqui com uma inflamação no estômago. Essa dor de barriga é uma consequência. Essa disenteria, diarreia que você está vivendo é uma consequência. A causa do problema é que você está com uma infecção no estômago. Então, você tem um diagnóstico. Uma vez que você tem um diagnóstico, o médico faz o que a gente chama de prognóstico. O que é o prognóstico? É você dizer para o teu paciente o que vai acontecer na vida dele se continuar as coisas como estão. Então, você fala, olha só, meu paciente, João, Maria, Pedro, seja lá o seu nome, se você continuar dessa forma, essa infecção ela pode se generalizar. Essa infecção pode virar uma sepse, uma infecção generalizada. Isso pode colocar em risco a sua vida. Você precisa mudar. Então, o prognóstico é você projetar para frente o que aquele diagnóstico está trazendo. E, por fim, o médico faz um tratamento. O que é o tratamento? Ele prescrever quais ações práticas aquele paciente precisa tomar para virar o jogo. Sejam ações que ele precisa tomar, sejam medicamentos que ele precisa consumir. Ou seja, o que ele precisa fazer com a vida dele para ele poder mudar aquele cenário. Meus amigos, é exatamente o processo que um contador deveria fazer com o seu cliente. Fazer uma anamnese para entender o que está acontecendo, usar a tecnologia para poder ter informações mais profundas, identificar qual é o problema, o diagnóstico, dar o prognóstico e fazer tratamento, acompanhar esse tratamento. Essas são as 5 etapas que um contador consultivo deve fazer com os seus clientes. Agora, por óbvio, com os clientes que querem ser ajudados. E aí a lição que a Jennifer trouxe. A gente precisa ajudar quem quer ser ajudado, não quem precisa ser ajudado. Se você tentar ajudar alguém que só precisa, mas não quer, você vai se frustrar, você vai frustrar o outro. Beleza? Deixa eu ver se a Jennifer já voltou. Deixa eu convidá-la novamente aqui. Então, fica atento. Você, como médico da empresa, você tem que identificar esse cliente e dar o tratamento para ele. Você me ouve agora, Jennifer? Tô de novo. E acompanhando ali o que você comentou ali do ajudar quem quer ser ajudado, eu acho que isso é para a vida, né? E eu sempre coloco para o cliente, eles falam o seguinte, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Mas se o teu negócio ele fica muito tempo sem você conseguir retirar um centavo, até onde vale a pena você manter ele aberto? Mesmo uma contabilidade, né? Porque você tem todo o risco tributário, trabalhista, mais a dor de cabeça, né? Todo, vamos dizer assim, a responsabilidade empresarial. E aí são 2 fatores. Ou você evolui como empresário, busca, né, mentoria, por exemplo, que nós temos contigo, do teu segmento, fora do teu segmento, que não tenha nada comparado, que você possa pensar e expandir a sua visão empresarial. Ou você não evolui, né, cai na tua caixinha e você, igual eu brinquei hoje, né, o cliente ele cresce por osmose. Não tem comercial, não tem estratégia de marketing nenhuma, mas ainda assim ele tem faturamento. Falei, olha, você está num caminho assim que eu queria estar no teu caminho, porque você não está fazendo esforço nenhum e está com um bom faturamento, né? Então, só que isso não perdura, né? O que deu certo ontem, provavelmente não vai dar certo no futuro. Então, acho que como empresarialmente falando, assim, independente se é contabilidade ou não, nós temos que ser realmente um ser em evolução, porque o que deu certo ontem, há 3, 4 anos atrás, se eu não evoluir, o meu negócio ele vai estagnar ou até morrer, né? Exatamente. E aí, Jennifer, eu perguntei para você, acho que você acabou não ouvindo, porque foi justamente a hora que você travou a sua imagem. Eu perguntei quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou o teu negócio contábil. O que você teve que aprender de novas habilidades? Quais barreiras, quais obstáculos você teve que vencer para poder chegar nesse nível que você está hoje? Então, acho que assim, um dos principais desafios, contando como negócio, nem como contador, eu perguntava para alguns colegas contadores, como que você iniciou para você conseguir cliente, né? Eu nunca fui das mais simpáticas, ainda curitibana, né? Então, não tinha uma rede de network muito grande e tudo mais. E, enfim, eu tinha 20 e poucos anos.
E aí eu falei assim, todos os clientes, ele acabam um indicando o outro. Falei, como que vão me indicar se eu não conheço ninguém? Se eu não tenho cliente, quem que vai me indicar? E aí eu ficava nessa... Esse foi o meu primeiro desafio, comercialmente. Então, eu não tinha técnica de vendas nenhuma, né? Eu só tinha a única habilidade que era a comunicação. Sempre, nunca tive vergonha ou receios de comunicação. Então, só tinha esse dom natural, basicamente, mas eu não sabia como vender, né? Então, o meu primeiro desafio foi conquistar os primeiros clientes. Então, meu primeiro cliente foi a academia, que eu malhava, né? Então, na época, foi meu primeiro cliente. E dali para frente, eu sempre coloquei muito, né? Sou cristã, colocando, não, se eu fizer tudo correto, né? Deus sabe qual é o propósito de, né, tentar essa jornada. Tenho o apoio familiar, ou seja, do meu esposo, né? Então, eu tinha esse braço ali. Falei, eu olhava para o lado assim, tanto com, né, empresa, contabilidade ruim. Falei, tem que ser muito ruim para ser bom, para dar errado. E aí eu falava, não, tem que dar certo esse negócio. E aí eu sempre tive essa visão dos primeiros desafios que, se existe gente, né? Eu passei por uma contabilidade que era totalmente falcatrua. Ou seja, se existe esse perfil de profissional que está conseguindo sobreviver, porque, né, eu tendo um bom embasamento técnico, tenho o propósito de fazer as coisas, né, corretas, servir, ter um bom desempenho, não tenho por que dar errado. Então, o meu grande desafio era conseguir clientes, eu não tinha técnica nenhuma comercial, né, na época não tinha tanta marketing digital e tudo mais, né, não se explorava muito isso. Então, o primeiro desafio foi a parte de administração e de números. Eu sempre lidei muito bem, obviamente, então não era um desafio de entradas e saídas, eu tinha consciência, tanto que eu aloquei o meu primeiro estabelecimento 6 meses depois da, teoricamente, abertura do negócio, que era quando eu já estava ali com alguns clientes e conseguiria bancar o meu custo fixo, né, comecei na sala de casa. Então, um dos meus vários desafios sempre foi o comercial, estruturar, tanto que eu compartilhei contigo recentemente sobre isso, porque não tinha gestão. Um segundo desafio era a gestão de pessoas, né? Então, até hoje, acho que isso para todo mundo. Mas, assim, a gestão de pessoas para mim beleza, Pedro, eu sei que eu preciso entregar um SPED. Você entrega o SPED e tá tudo certo. E eu sempre lidei com a vida isso, né? Então, eu falava com meu esposo, você me ama, tá tudo certo, não precisa de mimimi. Então, você sabe que eu te amo, sabe que tá tudo certo. Só que, teoricamente, isso, quando você vai no mundo empresarial, não funciona, né? Existe toda uma gestão emocional que eu não contava com isso. E aí eu sempre fui de acreditar muito nas pessoas. Então eu contratei uma época uma pessoa, currículo top, top. Faço lucro real, tal, minha especialidade é lucro real. Aí a pessoa chegou, não sabia entregar um SPED, que é uma das obrigações. Eu falei, não, mas o teu currículo tá, né, tá aqui, como que você não... Então é o seguinte, você vai sair no carnaval, você vai ler o manual do SPED, que foi na época que eu fazia o SPED no TXT, né, na Deloitte, não tinha sistema. Fazia, então, um bloco de cabeça. Você vai ler o manual do SPED, que é um SPED de contribuições, tal. Na volta do carnaval, você tem que saber fazer o SPED. Porque o meu raciocínio era isso. Se eu não sei fazer, eu vou debruçar no carnaval naquilo e eu vou fazer esse negócio, não interessa. Aí voltou do carnaval, o menino não sabia entregar o SPED. Eu falei, tá, o que eu vou fazer com esse ser humano? Enfim, aí um dos maiores desafios, acho que de todo empreendedor, é lidar com outro ser humano, porque nós partimos do princípio que ele tem o mesmo raciocínio que o meu mapa mental, né? A mesma visão de mundo, enfim. E isso ainda é um desafio até hoje, né? Então, hoje eu cuido muito de tentar me comunicar da maneira mais clara possível. Então, se tiver qualquer resquício de dúvida, eu chamo a pessoa e falo assim, eu sei que você já ouviu, que provavelmente eu já falei, mas eu vou falar de novo para ter certeza que você está entendendo qual é o objetivo de determinada situação. Hoje eu consigo lidar muito mais, até porque, né, nós evoluímos, né, ainda bem, porque senão eu seria a Jennifer de 10 anos atrás. Eu brinco na minha época da Deloitte, eu pegava o celular da minha equipe, eu tacava na parede se eu visse a pessoa com o celular. Então, vocês não conhecem a Jennifer Louco, falou o pessoal que eu evolui bastante. Mas era uma outra cultura de empresa, né? Era uma cultura de cima para baixo. Hoje é cultura vertical. Então, eu acho que o maior dos desafios foi comercialmente e saber lidar com a gestão de pessoas, né? Então, porque ninguém ensina isso na faculdade. Hoje existe muito treinamento de inteligência emocional e tudo mais, mas na época, zero, né? Então, acho que foi e ainda continua sendo assim, vários desafios que a gente precisa estar constantemente aprimorando. São grandes desafios e desafios que acometem todo mundo, né? Todo mundo que está crescendo tem sempre o desafio de conquistar clientes. Quando você cresce, você precisa de time para entregar. E isso é um desafio importante.
Agora, Jennifer, se você puder compartilhar, hoje você tem mais ou menos quantos CNPJs que vocês atendem e quantas pessoas estão no teu time? Hoje a gente tem em torno de 5 pessoas, né, rodando, operacionalmente falando, e rodando também recorrente 200, né, que a gente atende hoje como contabilidade e consultoria. Então, Olha tem que alguns legal. paralelos, mas daí não são os clientes recorrentes, né? São auditoria, atendimento tributário específico, mas na carteira que roda todo mês tem que executar, faça chuva, faça sol, 200 clientes. Legal. Então, olha só, gente, mesmo vindo do absoluto zero, né, começando a empreender no seu próprio negócio, como a Jennifer falou, ela já empreendia numa outra grande empresa, mas agora começou a empreender na sua própria empresa, conquistou mais de 200 clientes e montou um time, e isso mostra que é possível crescer, né? A Jennifer, ela é uma prova de que é possível crescer desde que você tenha essa mesma determinação dela de mudar. Olha que interessante ela falando. A Jennifer de hoje ela é transformada em relação ao passado. Eu evoluí. A empresa, gente, é reflexo do dono. Essa é a maior verdade, especialmente nos pequenos negócios. A sua empresa é você. Então, se você quer uma empresa forte, você precisa se fortalecer. Se você quer ter um time forte, você precisa se fortalecer. Porque o time é reflexo da empresa. Você constrói um time e o time constrói a empresa. E quando você entende essa lógica, essa dinâmica, você começa a trabalhar de maneira intencional nisso, você começa a evoluir, fazer esses ciclos de desenvolvimento de maneira que a cada ciclo você esteja numa versão melhor. Então, hoje, a Jennifer é uma versão melhor do que a gente fez do ano passado, que do ano anterior, e por isso que cresceu tanto. E é muito legal ver Aquela você... frase bem certeira, né? Que eu não sei quem inventou, mas é que eu sempre falo com meu esposo. Eu amo pelo que você é e confio no que irá se transformar, né? Porque então eu confio na pessoa que espera, né? Que, né, na pessoa que vai se transformar. Eu acho que esse nós estarmos abertos, porque mexe muito com o ego, né? Então eu brinco que a gente sempre fala, quando eu mudo, tudo muda, né? Então, mas para eu mudar, eu preciso reconhecer que tem algo errado, algo que precisa ser melhorado. E isso muitas vezes dói, porque a gente é o dono da verdade, né? Todo mundo é o dono da verdade, né? Então, eu sempre parto do princípio que eu estou certa e a minha visão está correta. Então, uma das coisas que eu sempre me coloco é o se, né? Se eu estiver vendo errado, se eu tiver comunicado errado, se o cliente está certo, mas se a minha equipe também estiver certa. Então, o se, eu acho que é quando você coloca uma situação com várias análises para que você consiga consolidar uma tomada de decisão que seja, que tenha sabedoria, né? Então, acho que esse é o ponto do empreendedor, que nós possamos ter sabedoria, porque é muita situação. Então, eu peguei a situação de um cliente que ele não queria pagar a alteração contratual. Não queria, e, enfim, toda aquela guerra de sempre, enfim. Quem Aí eu nunca falei, olha, teve um cliente desse, né? meu filho, né, não é para mim, você vai pagar para o governo, né? Tudo bem. E aí, enfim, ele olhou, tal, e ele queria que mudasse uma frase no contrato social, tirar o em para o de. Porque, enfim, eu falei, olha, mas é que o contrato é dado, né, pelo teu jurídico, mas, enfim, tudo mais. Ah, então já que você vai ter que alterar, porque eu não concordo com né, a concordância, que não faz reflexo nenhum tributário, civil, nada, não tem reflexo nenhum. Mas ele queria que trocasse do em moedas para de moeda, né, a integralização no capital. Falei, tá bom, né, porque eu sempre sou a pessoa apaziguadora. Falei, ok, vou trocar, não vou te cobrar nada, eu arco com todas as custas, né, se você se sente confortável assim, foca em resolver o problema. Já que você vai ter que alterar o em para o de, então eu preciso fazer uma alteração contratual, queria que você incluísse. Aí eu falei assim, isso é maldade. Isso é maldade. Aí ontem a gente pediu o distrato para esse cliente e eu bati o sino, como se fosse uma benção. Porque aí, Boa. entendeu? Porque aí é uma questão do sobre nós, né? Não sobre o cliente, né? Ele vai continuar fazendo isso, mas nós não podemos estar em concordância com isso. Então, vão muitos desafios, né? E às vezes é o cliente tóxico que está contaminando o teu time, é o cliente que está ali sempre reclamando com o teu setor, é o cliente que está pedindo recálculo de imposto o tempo todo, é o cliente que está cobrando que você faça a sua parte, mas ele não faz a parte dele. Isso é uma atividade muito importante, né? Fazer essa higienização da carteira de clientes. Todos nós temos clientes tóxicos dentro de casa. E a minha leitura do melhor caminho de fazer é, primeiro, você trazer novos clientes. A gente precisa de receita. Então, demitir um cliente sem ter uma receita nova pode ser perigoso. Então, traz cliente novo e trazendo cliente novo, demite cliente ruim, porque esse cliente ele pode estar envenenando a sua empresa. Fica a dica aí, acho que é uma medida muito importante e adorei ver a comemoração. Eu estou comemorando
porque na prática você está tirando um cliente que vai liberar capacidade produtiva para você Porque atender esse é o clientes. início da nossa história, né? Você pode dar, nunca vai estar bom, porque é o síndrome da escassez dele, né? Então, ele pode ganhar milhões, mas para ele continua vivendo como se ele ganhasse 100 mil reais lá de faturamento. Então, você não tem o que fazer, né, com a mentalidade. Então, ele é mais prejudicial, operacionalmente falando, do que benéfico. Então, a energia que eu gasto para lidar com uma situação dessa, que gerou 3 reuniões, né, a minha hora é a hora mais cara do escritório, né? Então, esse cálculo, qual que é a hora mais cara? Então, eu tenho um consultor que é o meu sócio, ele tem faceta no dente. Aí eu falo, ó, para você ter acesso ao sorriso do meu sócio é mais caro. Porque é um sorriso lindo, tal, mas para ter acesso ao nosso consultor, você tem que pagar mais. Então, a gente separa cliente premium com cliente básico, e aí realmente eu acho que é uma questão de equidade, né? Eu quero ter algo a mais especializado, mas eu estou disposto a honrar isso, a pagar por isso. Não, eu quero ter o básico, mas também não posso querer exigir algo que eu não consigo honrar esse fornecedor, que no caso é a JCJ. Então, a gente tem que deixar cada um na sua caixinha para que você realmente possa ser igualitário com a tua própria carteira de cliente, né? Isso é uma grande lição de marketing que às vezes os contadores eles não têm clareza sobre isso, né? O contador pensa, e você até falou sobre isso, né? O cliente sempre em primeiro lugar, nem sempre isso é um raciocínio válido. O cliente não merece ter o melhor, ele merece ter o melhor pelo que ele está pagando. Porque se não fosse assim, não existiria carro manual, todos os carros seriam automáticos, não existiria carro com banco de tecido normal, todos seriam um banco de couro, todos seriam ar-condicionado. Mas quando você olha para a carteira de possibilidades, você tem desde o carro mais básico, que um dia foi barato, hoje não é mais, né? Você tem uma carteira mais básica de carros, e você tem os carros de luxo. Você precisa dar o carro equivalente ao que o cliente está pagando por isso. E assim também é no serviço contábil. Você precisa dar um nível de atendimento equiparado ao valor do investimento. Não dá para você cobrar preço de contabilidade online e querer entregar serviço de contabilidade consultiva. A conta não fecha. Assim como não adianta você querer oferecer um serviço de valor agregado e dar um atendimento ruim. Então, ter essa clareza do qual é o pacote de entregáveis, de benefícios que você encaixa com o seu cliente é muito importante, seja para você se manter saudável, seja para o cliente se manter satisfeito. E ter a consciência também como modelo de escritório ou de empresa, né, de CNPJ, independente de escritório ou não, qual é aquela história, né? Qual é a cultura, né? Os valores da empresa. Ou os funcionários vão implantar, porque não existe, né? Ou vai vir de cima para baixo, né? Então, o que o dono acredita como visão de mundo de certo e errado, ele tem que se esforçar para que transmita isso tanto para cliente, fornecedor e funcionário, para que tenha essa visão de comunicação muito clara. Hoje aqui, por exemplo, a gente tem um mural aqui escrito que quando a gente trocou de sede, a gente foi pegando várias palavras avulsas que muitos funcionários falavam, nós também aqui tínhamos as reafirmações e estampamos numa parede, né? Então tem desde quem dá desculpa não dá resultado, então não adianta vir com desculpas e tal. Pronto. Então isso é uma coisa muito forte nossa. Mas assim como a gente coloca ali, como a gente faz qualquer coisa, é como nós fazemos qualquer coisa. Então, assim, independente aí, é o 880, né? Então, vou ter que refazer tudo de novo porque o cliente esqueceu. Sim, porque é o correto a se fazer. Né? Independente se vai operacionalmente ter prejuízo ou dar trabalho, mas é o correto a se fazer com um valor. Nós colocamos aqui muito forte, né? Tanto para nós internos quanto para os clientes, eu te dou algo, né? Então, em troca de qualquer serviço prestado, bom ou não, desde que você esteja alinhado com a nossa visão, que é a questão do próprio distrato que a gente teve ali, né? Então, beleza, eu quero fazer um lerite por fora. Você pode fazer. Não me envolva. Se você me envolver, eu sou obrigada a denunciar. Então, não tem problema. Você pode lidar com a tua casa do jeito que você quiser, mas desde que não venha ferir os nossos valores como empresa. Então, acho que isso é bem difícil implantar. Nós ficamos, 2 anos, a gente está batendo muito em cima disso. E hoje eu entendo que a gente já tem isso bem formado até eu não tinha, né? Mas o que para mim é inegociável? Como empresa, como colaborador, porque eu sou uma colaboradora, eu trabalho aqui, né? Então, o que é inegociável? Porque isso mesmo que venha a prejudicar o meu faturamento, eu vou ter que ser firme naquela tomada de decisão. E é difícil você conseguir romper isso, porque você sai do estágio de sobrevivência, eu preciso do arroz e do feijão, então aceito qualquer situação de mercado.
Mas quando eu tenho consciência, beleza, já consigo pagar o arroz com feijão do meu dia a dia, eu tenho que começar a pensar numa escalabilidade, ou seja, eu tenho que escalar o meu negócio, eu não posso perder a qualidade, mas eu não posso aumentar tanto o custo, porque o mercado não vai conseguir suprir o meu valor, né, como financeiramente falando comercial. Mas, por outro lado, também eu não posso ferir os meus valores internos, porque senão vira uma oba-oba, né? Todo mundo faz o que quer. Então, é algo que ninguém ensina, nem no Sebrae, mas você tem que, no dia a dia, falar assim, não, vou ter que colocar aqui para moer, né? Vou ter que colocar para fazer, mesmo que doa, tanto colaborador, cliente ou eu, né, como empresa, porque senão a gente não cresce, a gente vira uma gaiola de louco, eu brinco, vira uma gaiola de louco, todo mundo faz o que quer, de um jeito, tem processo, tem cultura, o cliente faz o que quer com a minha equipe também, porque ele sofre, às vezes eu acabo nem sabendo. Então, eu brinco uma hora ou outra, a gente tem que se dar de louco, para tudo, deixa eu ver o que está acontecendo. E porque senão é difícil. Isso aí. É a função do gestor, né? É você encontrar o equilíbrio. É como se o gestor de uma empresa, a empresa contábil da mesma maneira, a gente é um garçom que na nossa bandeja, a gente está segurando a bandeja, tem 3 pesos em cima dessa bandeja, né? São os 3 principais stakeholders. Primeiro, os stakeholders são as partes envolvidas, né? Primeiro, os sócios da empresa, eles esperam que a empresa seja uma empresa lucrativa, que seja capaz de gerar riqueza. Você tem os clientes que esperam que essa empresa solucione seus problemas com o menor preço possível, o que às vezes acaba causando um certo conflito de interesses, né? Porque o sócio quer o maior preço possível, o cliente quer o menor preço possível. Então existe uma briga, entre aspas, de interesses, e você tem os funcionários do outro lado da bandeja, que eles querem crescimento profissional, querem remuneração. Então, o empreendedor, ele é aquele que está sempre como garçom, com pratos equilibrando tudo, e às vezes você tem que fazer isso, como você falou, né? Opa, peraí, para tudo, deixa eu reequilibrar isso aqui. E é algo, gente, para trazer você presente para isso. É o que só você pode fazer. Não adianta esperar que um funcionário faça isso por você. Ele não vai fazer, ele não está no estado de maturidade. Se ele já estivesse nesse estado de maturidade, ele já teria o próprio negócio contábil dele. A não ser que você esteja uma grande empresa contábil, que você já tem lideranças consolidadas, na maioria dos negócios contábeis em crescimento, pequenas empresas contábeis, você, dono da empresa, é a pessoa que tem que cuidar disso, de organizar a casa. É o que a Jennifer faz. E eu não tenho dúvida, Jennifer, que esse crescimento acelerado que você teve, 200 clientes em 7 anos, um baita crescimento, é muito por conta dessa tua atividade de gestão, de você se transformar nessa gestora de pessoas, de processos, de tecnologia, que você entende muito disso, inclusive, e equilibrar sempre essa bandeja, né? É o malabarismo que a gente precisa fazer. E quero até te pedir, Jennifer, que você conte um pouco, se você puder, né, de como foi. Nessa semana a gente comemorou lá no Skate que você teve a conquista de um cliente relevante, um cliente grande, junto com uma área comercial que você está montando. Conta um pouquinho como é que foi esse fluxo. Eu acho que isso pode inspirar os contadores. E você que falava que não sabia vender, cara, você está vendendo pra caramba. O que aconteceu nesse caso aí? Então, teve vamos contar assim, um desafio grande. Eu brinco assim, até o meu esposo foi o mesmo processo comercial, né? Então, tem uma comercial aqui hoje que ela tá solteira. Eu falo, você também tá prospectando? Concorda? Ela tá prospectando alguma coisa. E aí, o meu esposo também foi a mesma coisa, né? Então, eu prospectei algo muito difícil, porque ele era não, 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 não. E aí, aquele desafio, né? Não, agora vai. E esse cliente foi a mesma coisa. Então, como era um cliente tecnicamente difícil, ou seja, é um cara, vamos contar assim, uma empresa, né? Uma organização, um grupo de empresa que já passa por auditoria, publicação de balanço. Então, é outro nível, né, de organização em vista ao pequeno empresário. Então, tecnicamente, a defesa é muito grande e estávamos concorrendo com mais 3 outras empresas até bem maiores que nós. E aí tem aquela situação de você sempre, eu me coloco em xeque, né? Será que a minha persuasão de negociação é boa o suficiente? Porque quem começou isso desde janeiro, sempre fui eu comercial, na linha de frente, né? Colocar cliente para dentro e aí a operação tem que manter e tudo mais. E aí o meu desafio foi o seguinte, eu preciso, né, reconhecer que não é só eu que sou boa, né? Porque chega no estágio e fala assim, cara, eu vendo qualquer coisa. Né? Porque você já começa, eu tenho um ego bem inflado, então assim, cara, agora já peguei o 4º ano para frente da empresa, né? Eu já sei falar decor, qualquer coisa que você falar, eu já sei decor sobre o meu trabalho, como que vai funcionar, porque você começa a fazer tanto aquilo que você respira aquilo 24 horas, né? Então chega, acho que qualquer processo de venda que você consegue falar muito bem do teu produto. Mas, de novo, eu não tinha, né, um setor comercial, não tinha processos estruturados.
E eu não tinha que lidar com a emoção de ninguém, era a Jennifer, né? Então eu sou muito disciplinada em questão de segunda, terça, tal, é tal dia de prospecção ativa, outra passiva, e blá blá blá. E aí, quando eu resolvi, falei, não, agora eu preciso, para eu expandir, não adianta só ficar Jennifer, né, indo atrás de cliente, eu preciso saber replicar esse método, mesmo informal, sem nada, para alguém. E aí eu trouxe uma pessoa de fora que já era um life planner, ou seja, já vendia outras coisas, né, seguro, mas não entende nada de contabilidade, nada, nada, nada. E aí o grande desafio é, se eu contratar um contador muito bom vendedor, parte do princípio que ele abre o escritório dele. Não faz sentido, né? E se eu Realmente é muito contratar um difícil de encontrar, né? Um contador que tem um bom perfil de vendas é muito difícil, é muito escasso esse tipo de profissional no mercado. E outra análise seria o seguinte, tá, pode ser que ele seja um bom vendedor e não queira lidar com toda essa responsabilidade e estresse. Mais um filtro que é mais difícil de achar. Ou pega alguém muito tecnicamente, que é o tradicional do mercado, que ele não quer falar. Ele não quer vender e receber 30 não para ter um sim, porque é muito exaustivo isso no processo de venda. É muito exaustivo. Fazer 3, 4 visitas, né, é um convencimento, realmente é um namoro. E aí eu falei, bom, eu vou ter que ter esse desafio do não contador, né? E vai ter que funcionar. Só que, de novo, eu sou 360, né? Tem que ser, tipo, para ontem. Aí eu peguei, né? Tem essa pessoa, começou conosco em fevereiro. E aí eu falei assim, ó, você tem esse desafio. Eu sou bem metódica, então eu desenhei todos os scripts exatamente como ela tinha que falar, né? Que tinha que falar exatamente como a Jennifer queria. É outro desafio. Sou bem detalhista. Pronto, então tem todo o script do que você tem que falar. Essa vai ser as objeções. Se ele falar isso, você responde isso. Se ele falar isso, tal, tal, tal. Essa aqui tá a lista, então eu sempre fui a favor de prospecção ativa e passiva, ou seja, ativa eu não te conheço, que você me conheça, entenda o meu trabalho e queira contratar. Então a prospecção fria, totalmente. Eu sempre fui muito a favor dessa prospecção, que eu acho que esse é o cerne de um vendedor, né? Não adianta eu ser um atendente, a pessoa chega para comprar, aí é muito mais fácil, né? E Tirador também de pedido, né? a passiva, que é os indicadores, que eu já pego um lead qualificado, tal, tal, tal. A pessoa já está propensa a me ouvir. Então, eu criei duas maneiras. Você vai ter 2 dias de prospecção fria e 2 dias de prospecção de indicadores, né? De leads qualificados já. E ok. E aí, desenhei todo o script, tal, acompanhei acho que umas 2 semanas ela. Ela até deve estar aqui. Ela vai entrar para sofrer um monte. Aí, acompanhando as 2 semanas, falei, agora vai para rua, né? Agora, vida que segue. Eu sempre fui muito liberal, assim. Se você entregou o resultado, faz o que você quiser aqui dentro do escritório. Mas só quero o resultado. Não preciso cumprir horário, não preciso fazer nada, mas eu quero o resultado. E larguei, né, a menina. Então, bora para frente, vai vender. Você gosta de falar, vai falando, 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 vai vender. Aí passou um mês, tal, ela até conseguiu alguns leads e tudo mais, tal. Isso foi em fevereiro. Chegou em abril, eu e a Jennifer, não dá certo esse negócio. Ou eu estou muito ruim no meu método, porque não existia um método consolidado, né? Mas eu parti do princípio que o método que ela aplicava numa, desculpa falar o nome, mas a Prudential, que é a melhor do mundo, né, nessa situação, ela iria aplicar, ia funcionar e tá tudo bem. Não preciso gastar energia com isso, né? E aí eu verifiquei, fui atrás da própria mentoria de vocês, que o Fábio e o Dani me ajudaram muito. Ficamos um dia inteiro com eles, analisando tudo que nós tínhamos como banco de casa, o que funcionava, o que poderíamos ajustar e melhorar em questão de... Até ela simulou venda, tudo com eles. E aí eu entendi que, na verdade, né, o Dani me colocou no meu lugar, que eu estava errado. Você está querendo, né, que um cavalo corra, né, com uma bicicleta. E você vai ter que ter tempo, tem que esperar, né, essa pessoa amadurecer, porque ela não entende contabilidade, você quer que ela entenda, e vai com calma. Eu falei, verdade, tá certo, né? Aí eu falei, ó, então é o seguinte, vamos diminuir, eu queria que ela fechasse 10 mil recorrente mensal. Desde eu dei 3 meses, né, de prazo, e aí você vai ter que fechar 10 mil. Eu falei, ó, hoje, vamos contar dentro do CERN contábil, até o próprio Johnny lá, é 6 mil por vendedor. Eu falei, então vamos baixar a régua dentro do que é aceitável, né? Porque eu tinha colocado 10 mil, que era o que eu fechava, mas fazendo isso há 4, 5 anos, né? Então, E com daí seu espírito empreendedor consolidado, né? A verdade é que o brilho nos olhos que o empreendedor tem é diferente de quem ainda não empreende. Então, é um elemento que a gente precisa considerar, talvez um elemento quase que espiritual, não dá muito para você tangibilizar. Mas a verdade é que quando você tem brilho no eu não olho, pago a conta, né? Então tem isso, né? o empreendedor tem um boleto para pagar, né? Então tem esse outro fator, o bioestimulador, que eu brinco, que ele ajuda bastante. E ela oferecia um valor fixo, tal, mais o comissionamento comercial, tudo mais.
E aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou, né, respeitar o processo e comecei a acompanhar essa pessoa nas reuniões e ela lidera as reuniões e eu faço somente a intervenção quando necessário. Aí quando eu via, e ela é muito inteligente, muito boa, daí eu falei assim, ó, assim, eu acho que umas 4, 5 visitas comerciais, eu falei, você já consegue atender esse segmento, que era farmacêuticos. Você já consegue atender esse segmento sozinho. Porque ela começou a falar as minhas falas, né? Porque é sempre as mesmas situações, né, operacionais. Ah, o frete, o imposto, o monofásico, é sempre as mesmas situações do segmento. Aí ela começou a ir sozinha, começou a fechar. Eu falei, opa, começou, né, gera fruto. Isso foi ali entre o final de maio e junho. Aí, em junho, ela bateu a meta do mês. Eu falei, nossa, fiquei super feliz, né? E o sininho aqui todo dia. E o pessoal da operação assim, né? Mas assim, ó, Fica assustado, né? né, meu Deus. E aí eu falei, ó, vocês mantenham a carteira e a gente vai pra rua. E aí ela começou a bater as metas, graças a Deus. E aí veio esse desafio de um projeto maior, ou seja, que demoraria, sei lá, um ano prospectando para conseguir fechar um contrato desse. E aí passamos pela primeira, como se fosse um bid, né? De análises ali, fizemos as reuniões, fizemos 3 reuniões. Na terceira reunião, eu falei para ela, esse cara vai fechar com a gente. Porque ele falou frases, né, de pertencimento. Legal. Nós. Eu falei, então, não... Falei, por mais que esteja concorrendo com uma empresa bem grande aqui de Curitiba, ele já sente pertencente a nós. Falei, só dar tempo ao tempo. E aí, esse aí ela defendeu tecnicamente. Eu entrei na jogada porque era bem hard, né? A questão já de falando de due diligence, então é algo mais de compra e venda da empresa e tudo mais. Falei, então, algo mais hard. E aí eu defendi a parte técnica mesmo. E a gente fechou esse primeiro contrato bem grande, que não é a recorrência pequena, né? De um honorário. Mas eu fiquei contente porque é êxito total dela, né? Eu, por mais que eu intervi, mas assim, sabe aquele esforço de eu aguentei a pressão de, porque eu queria para ontem, né, as coisas, de eu aguentei a pressão, né, segui as orientações, né, da mentoria do Scale, contratei uma outra plataforma de só de vendas comerciais para contabilidade que ela assiste, tem uma meta de, tudo tem meta aqui, que ela tem uma meta para ela assistir semanalmente, então ela tem que assistir uma aula por semana. E agora a nova meta dela, que ela tem muitas metas, ela tem que fazer 3 visitas por semana. Então, a cada 3 visitas, ela ganha lá uma unha, um negócio, alguma coisa assim. Tá colocando Legal. lá. Então, e a minha ideia é realmente usar essa. Tem muita coisa ainda para amadurecer, né? Eu vejo que a gente não entrou em questão de marketing, tráfego, não entramos nessa esfera ainda. Como faz 6 meses todo esse processo comercial, e a gente conseguiu um grande êxito dessa conta, por mais que as outras é muito importante, porque é a recorrência, mas esse que foi bem difícil. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para amadurecer comercialmente na questão de investir em marketing. Meu receio como empreendedorismo pode dar muito certo, ou eu posso não ter braço para vender, pode dar, sabe? E agora, o que eu faço? Eu tô Overbook, rindo. né? Caramba, tem muita gente querendo voar, não tem tanto assento. Aí a operação vai me matar, enfim, tem toda aquela... E pode dar muito errado, e eu me frustrar. Então, eu estou nessa... Hoje, o meu desafio é se nós avançamos nessa questão de marketing, ou se eu ainda amadureço mais um tempo essa questão do setor comercial, porque agora meu próximo passo é contratar um SDR, porque ela é muito boa em conversão e fechamento de proposta. Então, agora talvez seria o momento de uma SDR que eu estou estudando com ela. Seria o primeiro processo da venda. E com tudo isso, eu comecei a aprender essas técnicas, né, de vendas, né? E como é que é? Casa de pedreiros, Casa de ferreiro, espeto de pau. O meu esposo, ele é gerente comercial, né? Executivo comercial há 20 anos. Pergunta se eu aprendi alguma técnica. Né? Deixa Sabe? ele, o esposo tem que continuar sendo esposo. Essa Não, mistura é perigosa, né? Deixa ele do lado dele, a gente... eu acho que assim, aquela situação, quando vem de alguém muito íntimo, você, não, mas na minha empresa é diferente. Mas no meu trabalho você não entende. Se você trabalha em empresa grande, né? E aí lá não é assim. E aí, se eu tivesse escutado, né, antes, provavelmente teria sofrido menos. Mas nesse meio da jornada, provavelmente eu vi que também evolui bastante essa questão de SDR, quais são as opções comerciais, né? Para mim é só ir atrás de cliente igual vendedor antigo, né? Então hoje eu entendo que, né, a mentoria de vocês, nossa, é muito boa porque ela abre a mente de muita coisa que dá para se fazer, tem que ter uma caixinha para cada coisa, mas se eu não investir tempo e colocar prazos e metas, ou seja, esse trimestre vai ser isso, vai ter que rodar isso. Beleza, consegui consolidar, próximo trimestre tem que ter uma outra evolução em outra área e tudo mais. Então, hoje a gente está
muito com a ajuda, né, de vocês aí da mentoria, fazendo essa esteira aí a cada trimestre, evoluir um pontinho ali do negócio aqui. Que maravilha, Jennifer. Muito feliz de poder acompanhar de perto esse processo. E uma coisa que a gente falou pelo WhatsApp, né, naquele áudio que eu te mandei, o que é mais mágico nessa história toda, e aí você que está nos assistindo, fica presente no que eu estou te falando, porque isso é importante. Você, quando aprende uma nova habilidade, o importante não é só o resultado que ela traz, mas o que você aprendeu a fazer o mecanismo funcionar. Você aprendeu a fazer a roda girar, sabe? E foi o que aconteceu com a Jennifer, com a sua empresa contábil. Ela adicionou na empresa uma nova habilidade, que é crescer através de uma profissional no departamento comercial. Isso é uma baita competência que ela está desenvolvendo cada vez mais e já está gerando frutos. Então, uma vez que você destrava isso, você pode colher mais frutos. Não é só aquela maçã que a gente está comendo, mas todas as outras maçãs que vão vir por conta dessa máquina sendo construída. E aí está a maior transformação. Porque a dor passa, mas a máquina fica, o método fica. E foi isso que você construiu. E é muito legal ver essa evolução acontecendo gradativamente. Você também teve um grande amadurecimento de esperar o tempo. Isso é uma coisa, gente, que por vezes nós, empreendedores, eu também me coloco nessa posição, a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo rápido. Mas algumas coisas precisam de tempo, né? Algumas plantas precisam de tempo para sementes para germinar e para gerar frutos. E esperar esse tempo faz parte. A gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Você deu esse tempo e já em pouco tempo, em poucos meses, já começou a gerar frutos, né? Já nos primeiros meses treinando, você também fez sua parte, né, Jennifer? Você pegou na mão, foi junto, direcionou, deixou ela fazer, deu feedback no que ela fez. Então, você também, como líder, você preparou a profissional, você direcionou ela e já está colhendo frutos. Então, turma, fica aí como exemplo. E hoje, assim, eu acho que é muito, até se tiver, né, vários contadores aí assistindo isso, é bem importante. Eu indiquei para uma contadora, compartilhei contigo lá de São Paulo, que ela não conhecia o grupo, acho que é o maior grupo de contador hoje, né? O teu, né, Pedro? Que mesmo que não vá aplicar nada das técnicas e lições colocadas ali diariamente, enfim, até nos encontros presenciais. Mas se nós, pelo menos, ouvirmos todo o conteúdo que vocês passam, nos deixa com realmente o olhar de águia, né? Então, aquele olhar mais apurado para qualquer coisa. A gente brinca que hoje consegue implantar qualquer coisa porque, por exemplo, eu falei, a gente está tendo muito franquia. Então, já olhar aquele olhar de, então, deixa eu fazer uma parceria com você, que você vai escalar, você mesmo vai escalar o meu negócio. É justo que você ganhe sobre isso, porque você estava depositando uma confiança na tua autoridade, não na minha. Então, colocar esses olhares apurados de, eu não preciso só ir para a rua vender o meu café. Dentro desse meu café, eu tenho outra pessoa que me liga, né, aquela coisa, a outras pessoas que conseguem me escalar muito mais rápido, porque ele já tem a confiança estabelecida, né? Já conhece o meu trabalho, quem é a pessoa que está por trás disso, né? Todos atrás do CNPJ tem um CPF. Então, eu acho que esse olhar apurado para qualquer coisa em modelo de negócio ajuda muito, né? Eu acho que a contabilidade consultiva ela ajuda muito de como eu posso olhar isso para que eu gaste menos energia, seja mais produtivo, seja internamente na parte operacional nossa, mas também para que a gente possa estar crescendo, né, como modelo de negócio. Isso eu sou eternamente grata a vocês, porque a mudança mental minha de olhar as coisas de maneiras diferentes, né, independente se é os mesmos cenários, mas o olhar de maneiras diferentes, vem muito por toda a contribuição que vocês colocam ali para a mentoria, né? Então, às vezes é uma palavra que eu falo, é isso. É isso porque eu brinco, né, a mentoria lá do Pedro Superti, eu paguei para fazer coisas que eu já sei. Mas se eu não for lá, eu não vou fazer. Porque eu não escutei, entendeu? Eu não digitei, eu não criei um plano de ação. Não são coisas que vão mudar a roda, mas são coisas que eu preciso implantar e se alguém puxar pela mão, é igual a gente faz com os clientes, né? Se eu não puxar pela mão, não vai. E hoje é isso aí, né? Os tantos contadores como empresários, a gente não ser puxado pela mão, a gente vai só sobrevivendo. E que bom que você está se permitindo ser puxada pela mão e está puxando pela mão tantos empresários. Isso é uma coisa que é maravilhosa da nossa área, né? A contadora é um multiplicador de prosperidade. E na hora que você se autodesenvolve, você está desenvolvendo os seus clientes.
Você se autodesenvolve, desenvolve seus colaboradores desenvolvem seus clientes. Olha só que cadeia de prosperidade que a gente consegue fazer por conta de uma contadora, um contador comprometido. E é exatamente o que você é, Jennifer, uma contadora comprometida, que está colhendo muitos frutos do seu trabalho, do seu esforço, junto com o seu time, porque ninguém faz nada sozinho. Exato. E você faz isso com o seu comprometimento, com sua determinação. Eu estou muito feliz de estar nesse bate-papo contigo, de viver esse seu crescimento. Eu lembro quando você entrou lá no Scale no ano passado, e como você está muito mais forte, dá para ver isso nitidamente, como você está mais afiada, como você tem mais conhecimento. E isso tudo é mérito seu, porque você está se mantendo de ouvidos e olhos abertos para ouvir e aprender. Tem muitas vezes que as pessoas estão falando, mas a gente não está escutando, né? A gente até recebe a mensagem, mas o nosso cérebro não está pronto para capturar. É muito importante quando a gente está nesse estágio de presença para capturar o que está na nossa frente. Você demonstra isso, essa capacidade de capturar e de executar, e por isso que está vencendo desafios, crescendo cada vez mais. Estou muito feliz, Jennifer, de estar contigo nessa. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Quero agradecer pela gentileza de você doar seu tempo para estar com a gente, compartilhar essa tua jornada, que com certeza inspirou muitos contadores que passaram por aqui. E vou passar a bola para você para mandar tua mensagem de encerramento desse nosso bate-papo. Obrigado por tudo, Jennifer. Obrigada mesmo, agradeço o tempo aí e toda a parceria, né? Você é uma inspiração, e uma das inspirações que eu tenho do Scale, de você como, né, por trás de, né, de toda a mentalidade do projeto de vocês, que toda vez que a gente interage ou manda mensagem, você responde de bate-pronto. Eu falo, como esse cara consegue? Então, essa é a minha inspiração, que eu quero chegar nesse nível. Às vezes eu fico um dia inteiro tentando responder a galera, mas de realmente conseguir ter essa administração de negócio, de tempo, de vida. E o recado final que eu dou para as pessoas é que tenha um propósito, né? O por trás do negócio, né? Qual é o propósito? O propósito não é nem deixar isso aqui para o meu filho, né? Então, eu quero que ele tenha as decisões dele, uma visão de mundo dele, que ele possa contribuir como um todo. Então, o nosso propósito eu vejo assim, muitas pessoas falam, meu propósito é dar uma melhor para o meu filho. Não, ele vai ter a capacidade de construir uma boa. O meu propósito como pessoa, como negócio, ele vem antes até do meu filho, do meu esposo, de todo mundo. Porque é sobre quem eu sou ou quem eu quero me tornar. Então, acho que um recado final é o porquê que meu negócio existe e aonde eu quero chegar com isso, né? Porque quando chegar uma crise, alguma coisa, é isso que vai nos sustentar e, né, nos manter em pé. Então, acho que esse é um recado final que, para mim, faz muito sentido e eu sempre afirmo, nunca esqueça quem você é. E é isso. Nunca esqueça quem você é. Excelente mensagem. Eu até anotei uma outra aqui, Jennifer, que foi uma mensagem poderosa, né? Quando eu mudo, tudo muda. Isso também é algo muito importante, né? A gente entender a mudança e a mudança que a gente é capaz de fazer no mundo ao nosso redor, seja pelo fato da gente mudar e inspirar os outros a mudar, mantendo a nossa essência, seja porque a gente muda a nossa visão e vê o mundo de uma maneira diferente. E é muito bom a gente poder se inspirar um no outro, porque assim a gente adquire novos conhecimentos, novas habilidades, e é isso que a gente faz juntos. Jennifer, obrigado pelo presente de você estar comigo. Foi muito bom o nosso bate-papo. E a gente se vê daqui a pouquinho, né? Em agosto vai ter nosso encontro presencial do Scale. A gente vai reunir essa turma de novo. Bora lá, obrigada. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Tchau, tchau. Valeu. Galera, recados finais antes de a gente encerrar nossa transmissão. O que eu quero te passar de insights importantes. Nossa, vídeo todo aqui pra galera. Gente, agora foi. Turma, você vê o que é o comprometimento e dedicação de uma contadora. A Jennifer, ela trabalhava em grandes empresas, mas não tinha o seu próprio negócio contábil. Ela teve a coragem de montar uma empresa de contabilidade e começar um negócio do zero. Ela não sabia como vender. Ela não tinha habilidades para isso, não tinha experiência nessa área. Ela procurou conhecimento, ela desenvolveu essa habilidade e fez o negócio dela crescer. Mais de 200 clientes. E agora o negócio está prosperando, indo para novos patamares. Criando um departamento comercial, estruturando novos pacotes, novas soluções. Tudo isso pelo comprometimento, pela dedicação dela como empreendedora. Isso é algo que eu sempre defendo. O contador, para ter sucesso, ele precisa deixar de ser contador e passar a ser empresário da contabilidade, um empreendedor contábil. Essa mudança de chave é fundamental. Enquanto se você quer crescer realmente, enquanto você não mudar a tua postura, as coisas não vão mudar. Se você quer resultados diferentes, você precisa de atitudes diferentes.
E eu espero que esse bate-papo com a Jennifer tenha te inspirado a fazer essas mudanças, porque se a Jennifer consegue, você também consegue.